Michel de Nostredame nasceu em Saint-Rémy, França, em 1503 e faleceu em 2 de julho de 1566 em Provence. Ele era médico, mas notabilizou-se por suas previsões do futuro, compilados em um livro, o Les Prophéties, As Profecias, composto por cerca de 942 quadras poéticas que supostamente previu o futuro. O livro seria publicado em 1555 e mesmo depois de sua morte tomou forte impulso dentro e fora da França. A partir de certo dia, ele começaria a ter visões de fatos ocorridos ou que ainda estivessem por acontecer. E ele escreveu essas revelações em parágrafos rimados e propositalmente não claros, e sim em forma de enigmas e abertos a interpretações. Isso porque ele temia uma perseguição da igreja, caso fosse explícito em suas previsões. A maioria das quadras lida com desastres, pragas, guerras, inundações, invasões, assassinatos e secas. Muitos apoiadores e estudiosos de Nostradamus acreditam que suas previsões são genuínas, como os exemplos que ele de fato previu, como o grande incêndio de Londres, a Revolução Francesa, as ascensões de Napoleão e Hitler, as guerras mundiais, a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki, e até o 11 de setembro de 2001. Os céticos sugerem que nenhuma quadra de Nostradamus foi interpretada como a previsão de um evento específico antes que ocorresse, ou que as pessoas de imaginação fértil tentam incorporar acontecimentos em versos vagos e confusos, escritos com palavras de um francês medieval. Ele previu Hitler. Nesta primeira quadra ele escreve: uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, em honras e em riquezas. Nascerá nas fronteiras da Alemanha e os que a seguirem terão apoio e audiência. Essa quadra fala sobre o local de nascimento de Hitler, além de fazer uma advertência sobre os seus seguidores, tão fiéis e obsessivos, capazes de tudo para seguir seu líder. Na segunda quadra ele escreve: o primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá o fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. A segunda parte cita o primeiro do terceiro. Como sabemos, Hitler foi o líder do chamado Terceiro Reich, e muitos comparam o ódio que ele tinha pelos judeus semelhante ao de Nero, imperador romano, que nutria o mesmo ódio pelos mesmos. A terceira quadra encerra assim: o novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens, para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Essa última quadra fala dos campos de concentração e os fornos de Hitler, além de mencionar sobre 3 do seu sangue que vigiarão para fazê-los perecer, que seria uma referência à Operação Valkyria, onde 3 oficiais alemães elaborariam um plano para matá-lo. Estas 3 quadras são atribuídas à figura de Hitler, e que isso é uma mostra para aqueles que acreditam de que Nostradamus, de fato, previra o futuro. As previsões para 2025 e além. O céu se tornará muito escuro e a terra sofrerá com as águas. Os homens se preocuparão em vão, pois os elementos se revoltarão. Essa profecia é frequentemente interpretada como um aviso sobre as condições climáticas atuais, o aumento da temperatura global, elevação do nível dos mares e a crescente frequência de furacões, incêndios florestais e enchentes. Parece a confirmação da visão de Nostradamus sobre o panorama atual de instabilidade ambiental.
Quando a cidade antiga estiver em ruínas, uma nova era começará, com grandes guerras. Os reis lutarão por domínio e poder, e o mundo será caos e discórdia. Essa previsão é associada a possíveis lutas geopolíticas e guerras. Hoje temos focos de tensões e lutas no Oriente Médio e na China, com as ameaças a Taiwan. Mas é na Europa que as tensões aumentaram. A guerra na Ucrânia e o possível choque entre a OTAN e a Rússia de Putin. E se esse conflito ucraniano se alastrar, pode refletir o que Nostradamus descreveu, e o mundo verá o caos e discórdia. Os homens se tornarão mais poderosos, com invenções que desafiarão o tempo. As sociedades mudarão de forma rápida, e o mundo será transformado. Essa previsão pode ser vista como uma referência ao rápido avanço tecnológico e suas implicações para a sociedade. Vivemos em plena era digital, e a IA e a automação estão alterando a forma como vivemos e trabalhamos. A maneira como a tecnologia está impactando as relações sociais pode estar alinhado com a visão descrita por Nostradamus. Do céu descerá um grande mal, e a humanidade sofrerá com uma praga. As doenças se espalharão rapidamente. A cura será um desafio difícil. Essa previsão pode ser interpretada como uma referência às novas epidemias e pandemias futuras, que desafiarão a saúde global, como a recente provação da Covid-19. E essa quadra ressoa fortemente como um alerta para uma ameaça iminente, muito mais letal. As dificuldades em se encontrar soluções eficazes fica bem clara no que Nostradamus escreveu, e a cura será um desafio difícil. As previsões de Nostradamus para o nosso futuro imediato, embora enigmático, ofereceu uma visão interessante e alarmante, e a interpretação dessas profecias deve ser feita com cautela, considerando o contexto histórico e as limitações das interpretações modernas. Elas também oferecem uma oportunidade de reflexão sobre como o homem pode enfrentar e se adaptar aos desafios futuros. Curiosidades sobre a vida de Nostradamus. Todas as noites, no sótão de sua casa, ele sentava-se em sua cadeira de bronze. Ao redor havia espelhos e à sua frente uma tigela de barro cheia de água. Sempre sozinho se concentrava naquela pequena porção líquida. De repente, uma espécie de claridade emanava e surgia da água, imagens do futuro distante diante de seus olhos, e registrava, escrevendo tudo o que via. Foi assim que ele redigiu mais de 1000 profecias e usava a astrologia para situar aqueles eventos. Ele se casou e teve 2 filhos, mas todos morreram durante a peste negra, e mesmo sendo um médico, nada pôde fazer. Em 1517, casou-se com uma viúva rica e parou de vagar pela França, fincando raiz na pequena Salon-en-Provence. Logo ele pegou a fama de curandeiro, que enxergava o futuro. Certa vez na Itália em viagem, ajoelhou-se aos pés de um jovem andarilho, o chamando de sua santidade, e 40 anos mais tarde o tal andarilho teria se tornado o Papa Sisto V. Nostradamus fazia horóscopos para os ricos que vinham de Paris procurá-lo. Nessa época decidiu juntar todas as suas previsões e escritos em um grande livro dividido nas chamadas centúrias, que era composta por 100 quadras escritas, e como eu disse antes, ele metaforizou essas profecias para despistar a Santa Inquisição Católica, que já estava há tempos de olho nele. No fim da vida, estava debilitado por crises de gota e artrite, e em sua casa, pouco antes de morrer, recebeu a visita de Catarina de Médici e de seu filho, o rei Carlos IX, em 1565. Morreu no ano seguinte, em 1566, aos 63 anos, e deixou uma última quadra em que previu seu próprio fim. Parentes próximos o acharão, irmãos de sangue, morto perto da cama
e do assento. O famoso vidente foi encontrado morto sem vida pela família no exato local em que descrevera. Apesar de ser amplamente desmerecido por historiadores e estudiosos, a fama de Nostradamus sobreviveu à sua morte e está em evidência até os dias de hoje, onde granjeou inúmeros seguidores e estudiosos de sua obra. E certamente ele é o mais famoso vidente da história, e mesmo previsões falhas como a grande destruição mundial que previu para 1999 não abalou sua fama, que permanece intacta. O futuro. Se fizermos uma análise crítica da história de pelo menos nos últimos 1000 anos, veremos que este primeiro quarto do século XXI talvez seja o período mais calmo em termos de guerra no mundo. Mesmo com o conflito na Ucrânia, o Oriente Médio e as pequenas guerras pela África. E também as pestes, pragas e a fome. Apesar do Covid-19, ele não chegou nem perto da letalidade da peste negra do século XIII, por exemplo. E já tivemos épocas bem mais sofridas, onde morríamos de uma simples gripe, onde a higiene era quase nula e a média de vida extremamente baixa, até bem perto do fim do século XIX. Porém, Nostradamus alerta que o futuro pode ser tão horrível ou pior que no passado. Ele cita a vinda do terceiro anticristo, que nascerá no Oriente, e 50 anos de guerras destrutivas e caos, no que, ao final, teremos a humanidade reduzida em número, também pelas catástrofes climáticas que redesenharão a geografia da Terra. Ao fim, uma paz nunca antes vista, depois de tanto sofrimento e terríveis doenças e guerras. Ele vai de acordo com muito do que está escrito na Bíblia, em Apocalipse, onde no fim o bem e o mal lutarão a batalha decisiva na Terra Santa, e o mal perde, iniciando-se assim uma era dourada, a uma pequena parte da humanidade sobrevivente. Segundo o consenso entre astrônomos, daqui a 7 bilhões e meio o Sol vai se expandir e engolfará a Terra. Mas é fato que a humanidade já estará extinta, e Nostradamus crava o fim da vida na Terra no ano de 3797. Olá, gente. Certamente saber do futuro é muito mais instigante do que saber do passado. E esse canal, ele fala basicamente do passado. Porém, o passado explica muito do que vai acontecer no futuro. E na história, os fatos muitas vezes se repetem, né? Pelo menos aqueles mais indesejados, como guerras e doenças, né? Desastres naturais e por aí vai. A figura de quem sabe ler o futuro é muito popular por causa disso. Haja vista que alguns anos atrás a mãe de Iná, uma vidente, aparecia em tudo que era programa na televisão. Bom, ela não acertava quase nada, né? E só previa desgraça também. Mas isso mostra a sede das pessoas em querer saber o futuro. Nostradamus sempre vem à tona quando o assunto é esse. Eu li o livro dele e realmente tem passagens muito intrigantes sobre Hitler, a qual ele fala numa grafia diferente, Richter. Outras passagens também muito boas sobre a Primeira Guerra e sobre Napoleão Bonaparte. Vou deixar o link na descrição, abaixo da descrição do livro dele. Para quem não leu, dê uma espiada lá, né? Para ver, para ler as passagens cheio de enigmas que ele coloca no livro dele.
Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima. Ah, já esquecendo. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!